Não tá conseguindo acertar o ponto na panela mexedora? Eu sou a Luana e no vídeo de hoje eu vou te explicar como identificar o ponto de recheio e o ponto de enrolar na panela mexedora e te dar algumas dicas do que pode estar dando errado na tua massa. Então já aproveita para comentar aqui o que tá dando errado quando tu faz a massa na panela mexedora. Eu vou começar pela receita da massa e eu vou fazer 3 receitas, que é o máximo que eu faço nessa panela. E eu vou fazer uma massa branca justamente para mostrar que se tu fizer da forma certa, ela não vai ficar amarelada. Eu vou colocar aqui na vasilha 3 cremes de leite com 17% de gordura. É importante que a gente preste atenção na quantidade de gordura dos ingredientes que a gente está usando. Se tiver pouca gordura, isso pode aumentar o tempo de cozimento da massa e deixar ela mais amarelada e puxenta. E agora eu vou colocar aqui leite em pó. Esse aqui é um dos ingredientes mais importantes da receita, porque quando a gente adiciona o leite em pó, ele vai aumentar a consistência da massa. E isso vai fazer ela chegar no ponto muito mais rápido. E no final, isso vai resultar numa massa mais branquinha e cremosa também. Eu uso 60 gramas de leite em pó integral para cada massa. Como eu tô fazendo 3 massas, 180 gramas no total. E assim como o leite condensado e o creme de leite, o leite em pó integral também tem uma boa porcentagem de gordura. Então isso vai deixar a nossa massa ainda mais cremosa. E se tu gostou dessas dicas sobre o leite em pó, já deixa um like aqui no vídeo para eu saber. Eu vou bater bem esses ingredientes até ter uma mistura homogênea. E isso também vai ajudar a não deixar essa massa com gruminhos. Agora eu vou adicionar 3 leites condensados com 8% de gordura. Vou misturar tudo e colocar na panela. A montagem e outros detalhes específicos dessa panela eu já mostrei no meu vídeo review, então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Na hora do cozimento tem algumas considerações para garantir que a massa chegue mais rápido no ponto. O primeiro é que a gente vai trabalhar em fogo alto e na maior boca do fogão. A não ser que a chama do teu fogão seja realmente muito alta, tu vai ter que trabalhar em fogo alto. Assim, a massa vai cozinhar de um jeito mais uniforme, tanto pelo tamanho da boca quanto da chama. Outro ponto que as pessoas não prestam muita atenção é a centralização da panela na boca do fogão. Se tu não deixar a panela bem no meio, vai acabar esquentando demais um lado da panela e o outro não. E aí pode acabar até queimando a massa. Então, na hora que tu for colocar a panela, cuida para ela estar bem no meio da boca. Também tem que cuidar a velocidade da panela mexedora. Eu prefiro sempre cozinhar da velocidade média para baixa. Nessa panela aqui eu uso a velocidade 3. Porque ela é rápida o suficiente para não queimar a minha massa, mas também não tanto a ponto de atrasar o cozimento. Se a gente aumentar muito a velocidade da panela, os raspadores vão girar mais rápido, e isso vai acabar tirando o calor da massa, que era para estar cozinhando o brigadeiro. E, consequentemente, vai demorar mais tempo para chegar no ponto. Agora é hora de ligar o fogo. E nas primeiras vezes é importante a gente colocar um cronômetro manual para saber em quantos minutos essa massa vai ficar pronta. E aí nas próximas vezes a gente já pode colocar no timer da panela e padronizar a produção. Com 6 minutos a minha massa começou a borbulhar e aumentou bastante o volume. Com 9 minutos ela já começou a baixar e ela tá mais consistente. Mas dá pra ver que ela não chegou no ponto de recheio ainda, porque quando eu pego com a espátula ela escorre. Então é um ponto de calda, na verdade. Com 16 minutos eu cheguei no ponto de recheio. Já tá dando pra ver o fundo da panela. Como essa massa tá bem quente, se eu só pegar a massa com a espátula e já virar, ela vai escorrer e vai parecer que não chegou no ponto. Então o que a gente vai fazer aqui para ter certeza absoluta que a gente chegou no ponto? Pega a massa com a espátula e deixa ela uns 5 segundinhos virada para cima, para dar uma esfriadinha. E aí sim baixa para ver como que ela vai cair da espátula. Aqui dá para ver que não tá escorrendo, tá caindo em bloquinhos. E eles também ficam por cima da massa. Mas antes, quando eu virei sem esperar, a massa só escorreu, mesmo estando no ponto certo. Dá para deixar esse ponto de recheio menos ou mais consistente, isso vai depender de onde tu vai usar ele. Mas tem que levar em consideração que depois que a massa esfria, ela fica ainda mais consistente. Então é interessante tirar uns segundinhos antes da consistência que tu realmente quer, para que quando esfrie fique no ponto perfeito. Agora eu vou continuar com o processo até chegar no ponto de enrolar. E com 18 minutos eu cheguei no ponto. Aqui eu baixei o fogo para conseguir mostrar bem para vocês. Já dá para ver a
ainda mais o fundo da panela e ela começa a se desgrudar inteira da borda. Esse aqui é um grande sinal que chegou no ponto. Quando a gente pega com a colher, o brigadeiro vai cair em um bloco único e bem consistente. E a massa ela começa a ficar juntinha, então ela não se espalha mais. E se a gente desligar a panela, a massa vai ficar praticamente parada. E lembra que eu falei que quando a massa esfria ela fica mais consistente? Isso também serve para o ponto de enrolar. Então não dá para deixar esse brigadeiro cozinhando por muito tempo além do ponto. Então se tu tá na dúvida, é melhor desligar o fogo, continuar mexendo a massa na panela e testar para ver se ela ainda tá líquida. Se tiver, volta a mexer. Mesmo depois de desligar o fogo, a panela continua bem quente e só com esse calor a tua massa pode acabar passando do ponto. Então por isso, depois de desligar o fogo, a panela precisa continuar mexendo por um tempinho até o brigadeiro ficar morno. O meu brigadeiro chegou no ponto em 18 minutos, como eu falei. Mas é importante que tu não use o meu tempo como referência, porque o tempo vai variar conforme a intensidade do fogo, os ingredientes utilizados, a quantidade de massas na panela e pode variar até por causa do clima, se tiver muito frio ou muito quente. Cada sabor de brigadeiro chega no ponto em um tempo diferente. No vídeo review da panela que eu fiz, a minha massa de brigadeiro tradicional chegou no ponto em 21 minutos e essa aqui chegou em 18. Então são 3 minutos de diferença, mesmo usando a mesma panela e o mesmo fogo. Agora tu imagina se for tudo diferente. Pode variar bastante. Por isso é importante a gente aprender a observar os sinais que a massa realmente chegou no ponto. Assim tu vai conseguir acertar com qualquer massa, independente do sabor. Entendendo isso, tu nunca mais vai errar um ponto na panela mexedora. Então se tu gostou das dicas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E não esquece de assistir esse vídeo que eu deixei recomendado aqui para ti.